Olá pessoal, dando sequência aí a esse vídeo aqui, a gente vai continuar falando sobre desenvolvimento, já que no vídeo anterior nós falamos sobre os trens da história que Venâncio Aires e a micro-região perderam, né, de oportunidades para se desenvolver. Vamos falar aqui hoje sobre algo que tem me intrigado e tem feito uma análise, né, da situação regional, né? A gente, quando fala disso, é importante a gente lembrar da representatividade regional, mais especificamente dos deputados federais. É interessante nós mencionarmos aqui que no Rio Grande do Sul nós temos 31 deputados federais. E a gente verifica que ao longo do ano, diversos municípios, prefeitos, são mais de 5 mil municípios no país, se direcionam a Brasília e criaram até uma marcha chamada Marcha dos Prefeitos, né? E agora, por último, os vereadores, né, criaram a Marcha dos Vereadores. Isso tudo para quê? Para que os nossos representantes nos municípios possam ir até Brasília buscar os recursos dos nossos impostos de volta. Em suma, seria isso, né? O que é até de certa forma contraditório, né? E outra pergunta que eu me faço, né, é se o deputado federal, por exemplo, né, ele vem até o município para pedir o voto, depois para a gente pedir a emenda, a gente tem que ir até Brasília. Até Brasília, isso soa contraditório, pelo menos para mim, não sei para você aí que está assistindo, né? Mas diante dessa busca incessante por recursos e principalmente emendas federais aos municípios, né, a gente tem constatado uma realidade que muitas vezes a gente não se liga na hora de exigir um pouco dessa fatia, né, uma pequena fatia desse grande bolo. E muitas vezes eu vejo que a gente está recebendo migalhas e se contentando muito com isso, né? Por exemplo, desses 31 deputados federais, somente agora no ano que passou, no ano de 2019, cada deputado federal tinha para destinar em emendas para o município que bem entendesse, para o órgão, a iniciativa que bem entendesse, cerca de 15,4 milhões de reais. Cada deputado federal. E a gente sabe, né, que esse valor ele pode ser ainda maior por deputado, dependendo do quê? Dependendo da sua influência, da sua liderança dentro da Câmara, dependendo se ele ocupa uma posição de destaque em alguma comissão importante, né? Enfim, as comissões muitas vezes têm verbas extras para que ele possa estar se tornando cada vez mais influente e com mais força política, podendo trazer mais ainda para o seu município, né? E a gente verificou aí, né, pode constatar na grande imprensa nacional, né, que para um outro exemplo, né, de articulação política, o governo federal, somente para poder aprovar a reforma da Previdência, colocou no orçamento mais 40 milhões de reais por deputado para quem votasse a favor da reforma da Previdência. Mais 40 milhões de reais no mandato. Isso, 40 milhões no mandato de 4 anos, seria mais 10 milhões de reais por deputado, se o deputado votou a favor, por exemplo, da reforma da Previdência. Digamos aqui que a gente tem um deputado que tenha, então, votado a favor, serão aqui em torno de 25 milhões de reais, né? 25 milhões. Em 4 anos, vezes 4, nós temos, cada deputado federal pode destinar cerca de 100 milhões de reais. Se for um deputado que votou, por exemplo, a favor da reforma da Previdência. Quantas outras reformas estão por vir? Quantos mais 100 milhões
poderão ser postos à disposição dos deputados federais para que destinem aos seus municípios. São 31 deputados federais no Rio Grande do Sul. Um outro dado interessante aqui que eu trago o assunto para a nossa Venâncio Aires, que Venâncio Aires tem mais de 50 mil eleitores. Esse número varia, já esteve em 54 mil eleitores, aí com a questão da biometria diminuiu para 52, porque alguns não foram fazer biometria, enfim. Mas então, mais de 50 mil eleitores nós temos em Venâncio Aires. E um dado que deixo aqui para que a gente raciocine, para que a gente pense, né? Um dado interessante, aliás, é que já tivemos eleitos deputados federais no Congresso Nacional pelo Rio Grande do Sul com 17 mil votos. Já teve deputado federal eleito. E aí fica a pergunta, será que Venâncio Aires não está na hora de começar a pensar em ter o seu deputado federal? Será que a micro-região de Venâncio Aires não poderia ter um deputado federal? Será que a sua região não poderia ter um deputado federal? Pense nisso.